Olá, ouvinte do Escuta Ciência. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu também sou professora. E é por isso que esse episódio agora vai ser um episódio aula, de uma série de episódios aula que você vai ter aqui no Escuta Ciência. O episódio de hoje vai ser sobre farmacocinética. Você deve estar curioso, você deve estar curiosa para entender o que é farmacocinética. Antes, eu preciso te esclarecer que farmacocinética está relacionada à disciplina de farmacologia. Farmacologia é a disciplina em que a gente estuda os fármacos, os medicamentos, que a gente popularmente chama de remédios. Mas é importante você entender que remédio é um termo errado para a gente falar e generalizar a respeito do que são os medicamentos, né, que a gente toma, aqueles que a gente compra na farmácia. Remédio, na verdade, é qualquer coisa que possa remediar, que possa melhorar. Às vezes o remédio é um abraço do seu amor, às vezes o remédio é uma massagem, às vezes o remédio é algo mais complexo que a gente nem pode definir e só aquele remédio vai te ajudar. E às vezes o remédio é um medicamento que você compra lá na farmácia. E esse medicamento que está lá na farmácia, ele é um composto, ele pode vir ali sob a forma de uma solução para você tomar, pode vir sob a forma de um comprimido, de uma cápsula. Tem várias formas farmacêuticas pelas quais a gente pode fazer com que esses medicamentos sejam usados. E esses medicamentos, em diferentes formas farmacêuticas, dentro deles a gente tem fármacos, aquelas substâncias ativas que são responsáveis por exercer algum efeito no nosso organismo. O efeito que a gente deseja quando a gente está tomando aquele fármaco, aquele medicamento que tem o fármaco, certo? Então, remédio é uma coisa, medicamento é outra e fármaco também é outra. Mas a gente pode dizer que todo medicamento tem fármaco, contém fármaco, né? Assim como a gente pode dizer que um medicamento é um tipo de remédio, certo? Dado isso, agora que você já entende isso, você está conseguindo começar a compreender o que é a farmacologia, o que é o estudo dos fármacos. Então, no estudo dos fármacos, a gente estuda a ação desses fármacos, dessas substâncias ativas que estão dentro dos medicamentos no nosso organismo. E didaticamente a gente divide a farmacologia em farmacocinética e farmacodinâmica. Eu gosto de falar uma frase que é um clichêzinho de professor de farmacologia. A gente fala que a farmacocinética é aquilo que o seu corpo faz com o fármaco. E a gente fala que a farmacodinâmica é aquilo que o fármaco faz com o seu corpo. Nossa, que confuso, né? Calma que eu já vou explicar. A farmacocinética estuda como o nosso organismo, a partir daquele medicamento que foi usado, vai conseguir, então, absorver o fármaco, como que esse fármaco vai ser distribuído por todo o organismo, como esse fármaco vai ser metabolizado, ou seja, vai passar por uma transformação dentro do nosso organismo, e como esse fármaco vai ser excretado, vai ser eliminado do nosso organismo. Já a farmacodinâmica estuda como que esse fármaco que está dentro do medicamento que você tomou vai interagir com as suas células, as moléculas presentes nas suas células, e dessa forma vai exercer um efeito farmacológico. Ou seja, vai exercer o efeito que a gente deseja, o efeito que aquela substância ativa é responsável por fazer, né, o efeito desejado, que seja um efeito de curar alguma condição, um efeito ali paliativo, né, para tirar uma dor, por exemplo. Todos esses efeitos, então, são estudados também ali na farmacologia por meio da farmacodinâmica. A farmacocinética, que é o que a gente vai falar nesse episódio,
A farmacocinética, então, ela estuda todo o caminho do fármaco pelo corpo. A gente pode dizer que a farmacocinética, ela vai contemplar, né, o estudo desde quando o fármaco entrou no seu corpo até quando esse fármaco vai embora do seu corpo. E cinética, esse nome já fala dessa questão de movimento do fármaco por dentro do seu corpo. É por isso que é na farmacocinética que a gente estuda 4 etapas que são essenciais para a gente compreender o caminho do fármaco dentro do nosso organismo. É importante estudar a farmacocinética, mesmo que a gente fale, mas eu quero estudar só o efeito do fármaco. É importante você estudar a farmacocinética porque é na farmacocinética que a gente consegue entender, né, a atuação desses fármacos no organismo. É por meio da farmacocinética que a gente vai conseguir entender ali se a absorção vai ser influenciada por alimentos dentro do estômago, por exemplo, quando você toma um fármaco, um medicamento por via oral. É na farmacocinética que você vai conseguir compreender por que algumas pessoas, por exemplo, que têm problemas renais, podem ter dificuldade em eliminar alguns medicamentos. É na farmacocinética que você vai poder, então, compreender que pessoas com problemas hepáticos podem ter dificuldade em metabolizar alguns fármacos. E, por causa disso, as pessoas podem se intoxicar quando tomam determinados fármacos. É na farmacocinética que você também vai entender que os medicamentos, eles saem do nosso organismo, às vezes, de uma forma diferente da forma que eles entraram. E também é na farmacocinética que você vai entender que o nosso corpo, quando entra uma substância estranha, o nosso corpo trabalha para que, de fato, essa substância seja eliminada do organismo, seja modificada para ser eliminada. Se todo mundo tivesse noção de farmacocinética, entenderia por que algumas substâncias, por exemplo, que estão presentes em vacinas, não vão causar males para o nosso organismo, porque não vão se acumular no nosso organismo, vão ser metabolizadas e serão eliminadas do nosso organismo. Então, qualquer componente que você venha a ingerir, né, se for um medicamento por via oral, ou algum componente injetável que você tenha usado ali uma injeção intramuscular, esses componentes que estão presentes nos medicamentos, esses componentes, eles vão ser alterados pelo organismo para ser eliminados. Alguns nem precisam ser alterados, mas eles serão eliminados do organismo e a farmacocinética nos mostra esse caminho por meio da compreensão dessas etapas, das 4 etapas que eu falei para vocês. As 4 etapas que eu tô falando tanto são as etapas de absorção, distribuição, metabolização e excreção do fármaco. A gente costuma chamar isso de ADME, né? Para você lembrar as iniciais ali: absorção, distribuição, o D, a metabolização, M, e por fim a excreção, o E. Certo? Essas etapas, elas compreendem, então, todo esse caminho que eu comentei dos fármacos por dentro do nosso organismo. É importante estudar farmacocinética e analisar esse caminho, e isso é tão essencial porque é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa da compreensão de como um fármaco vai funcionar no organismo. Afinal, para um fármaco funcionar adequadamente, chegar ali ao tecido-alvo, né, o local onde ele tem que agir, ele precisa romper barreiras, ele precisa, às vezes, até mesmo ser modificado pelo próprio organismo. Alguns fármacos, eles estão sob uma forma e eles só vão ter ação se eles forem modificados pelo organismo. E aí vai ser formada ali outra substância, e essa outra substância é a substância que tem efeito de fato. Então, a farmacocinética tem total importância
e é necessário, num primeiro momento em que eu estou analisando como determinado fármaco funciona no organismo, é necessário que eu entenda a farmacocinética desse fármaco. Seria a primeira etapa de compreensão, então, de como um fármaco funciona, né, dentro do organismo. Esse caminho do fármaco é bem interessante, a gente consegue analisar, né, que isso é uma historinha, né, faz parte da história. O fármaco ele tem que ser, logicamente, absorvido, ele tem que entrar no organismo, de fato, entrar no sangue, ele tem que estar presente no sangue. A partir do momento que ele está dentro do sangue, o que vai acontecer com ele? Vai ser distribuído, o sangue circula, faz distribuir, faz o fármaco ir para os tecidos, e a partir dessa distribuição, o fármaco vai fazer o seu efeito farmacológico ali. E então, esse fármaco tem que passar por um processo de metabolização, ou seja, ele tem que ser alterado, modificado, para facilitar a eliminação, que é o processo de excreção. A metabolização muitas vezes serve justamente para isso, para facilitar esse processo de eliminação do fármaco do organismo depois que ele já fez o seu efeito. Mas atenção, embora seja um caminho, embora isso pareça uma sequência bonitinha, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente não está dizendo, não tem como dizer que você tem etapas muito bem definidas, né? Então, tem fármaco sendo absorvido, sendo distribuído, sendo metabolizado, sendo eliminado, ao passo que ali no momento da absorção tem fármaco ainda sendo absorvido, né? Então, tudo é um processo contínuo, é um processo que é pautado sim por etapas, mas a gente tem isso tudo acontecendo praticamente ao mesmo tempo. É tudo muito rápido, né? A partir do momento, então, que a gente entende isso, a gente consegue compreender bem a ação dos fármacos. Na absorção, é importante que a gente entenda que tem vários locais responsáveis pela absorção dos fármacos. E essa absorção, ela vai depender da forma farmacológica que você utilizou. Por exemplo, quando você toma um comprimido por via oral, esse comprimido vai ser absorvido no trato gastrointestinal, né? Afinal, você jogou o comprimido lá no teu trato gastrointestinal, lá no teu estômago, depois vai para o intestino, enfim. Quando você usa um medicamento na pele, né? Por exemplo, uma pomada, um creme que vai ser absorvido, ou então quando você usa um medicamento sob a forma de adesivo, vai ser absorvido pela pele, essa absorção então já está fazendo com que esse fármaco tenha que romper outro tipo de barreira, a pele, ele tem que atravessar a pele para cair no sangue. Então, esse fármaco, ele vai atravessar por ali. Quando você vai usar um medicamento intramuscular, esse fármaco vai ser absorvido a partir ali do músculo. Então, você tem outro tipo de absorção. Cada um desses locais de absorção que eu tô falando, eles pedem com que o medicamento que contém aquele fármaco seja construído. Quando se fala construído, eu tô falando da tecnologia que é usada para aquele medicamento, seja construído, então, a partir de um tipo de tecnologia. Por exemplo, você não vai colocar um adesivo, né? Adesivo que contém fármaco e que você vai ter absorção desse fármaco pela pele, você não vai colocar esse adesivo para ser engolido por uma pessoa, para ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Da mesma forma que você não vai ficar raspando um comprimido na sua pele para que esse comprimido o fármaco desse comprimido seja absorvido pela sua pele. Da mesma forma que você não vai pegar um supositório e vai engolir um supositório. Se eu engolir um supositório, vai absorver o fármaco? Até vai absorver o fármaco, né? Também é trato gastrointestinal, porém, não é a forma farmacêutica adequada para você tomar um fármaco. Não engula supositórios, certo? Supositórios servem para outro tipo de local de absorção, no caso, lá no reto. Então, de acordo com o local de absorção, o fármaco vai ter uma variação na sua composição.
Você não pode, por exemplo, injetar um medicamento que tem característica oleosa, você não pode injetar no sangue. Isso é perigosíssimo, porque o sangue basicamente é composto de água. E você jogar gordura no sangue, pode matar uma pessoa. E esses fármacos oleosos, às vezes injetáveis, né? Às vezes são utilizados, então, para alguns medicamentos, por exemplo, por via intramuscular, que é a via que suporta esse tipo de formulação, esse tipo de tecnologia. Então, para cada local de absorção, um tipo de tecnologia na forma farmacêutica que eu estou utilizando. A partir dali, desse local de absorção, o fármaco, então, vai conseguir ali atravessar as barreiras para cair no sangue. Então, a intenção da absorção é sair o fármaco ali do local da administração do medicamento para o sangue. Então, esse fármaco vai estar lá no sangue para ser distribuído. Então isso quer dizer que se eu tomar um fármaco por via endovenosa, ou seja, direto no sangue, não existe absorção? Exatamente, não existe absorção, porque um fármaco, quando é tomado por via endovenosa, esse fármaco, ele já vai estar disponível no sangue. Ele já vai ter 100% de biodisponibilidade, a gente chama isso de biodisponibilidade. Ele já vai estar disponível ali no sangue e então ele vai estar, portanto, pronto para ser distribuído. Na distribuição, então, a gente consegue estudar ali os caminhos, né? Tudo por onde os fármacos vão até chegarem ali no tecido-alvo ou órgão-alvo, no local onde ele vai exercer o seu efeito farmacológico. Esses caminhos, eles incluem, né, no processo de distribuição, tanto a corrente sanguínea, quanto também a corrente linfática, que também vai ajudar a distribuir o fármaco para os tecidos. A partir dessa distribuição, muitos fármacos vão conseguir já exercer seu efeito farmacológico. E nesse processo de distribuição, tem uma série de condições relacionadas aos fármacos que impactam na distribuição do fármaco. Tem fármacos que demoram mais para serem distribuídos, outros demoram menos. Tem fármacos que se prendem a tecidos que gostam de ficar lá e acabam ficando mais num tecido do que em outro. Alguns fármacos, por exemplo, têm alta afinidade por tecidos como o tecido adiposo, por exemplo. E aí ele vai querer ficar lá no tecido adiposo. E a partir desse processo de distribuição, que vai ser responsável pelo fármaco conseguir chegar lá no tecido-alvo, onde ele vai exercer o seu efeito, a gente tem que entender que esse fármaco também precisa ser metabolizado, precisa ser transformado. Muitas vezes, esse processo de transformação é até essencial para que o fármaco fique ativo, né? Porque você, às vezes, ingere, né, em comprimidos ou então sob outra forma farmacêutica, você tem a administração de um medicamento que contém um pró-fármaco. Esse pró-fármaco é o fármaco inativo que, quando passa pelo metabolismo, ele vai se transformar num fármaco ativo. E aí ele consegue exercer o seu efeito farmacológico. Esse processo de metabolismo, então, vai visar a transformação daquela substância em outra substância. Em alguns casos, a substância pode ser mais ativa do que a substância anterior, né? Em outros não, na maior parte dos casos, esse processo de transformação vai fazer com que a gente tenha uma substância menos ativa do que a primeira substância. A intenção, então, desse processo de transformação, esse processo de metabolização dos fármacos, é trazer para a gente metabólitos inativos, ou seja, substâncias inativas que serão capazes, então, de ser excretadas pelo organismo. E essas substâncias, então, que são
fruto do processo de transformação, de biotransformação dos fármacos, elas vão ser excretadas, vão ser eliminadas do organismo. E podem ser eliminadas por várias vias e não somente pelos rins, tá? A gente pode eliminar, às vezes, fármaco pelo suor também. Várias vias de excreção podem ser usadas para eliminar esses fármacos. Vamos entender então um pouquinho só de cada uma dessas etapas para ficar bem claro, né? Apesar de eu ter falado aí rapidamente para você compreender o que são cada uma dessas etapas, essa aula não é para se alongar muito, mas eu vou te falar aí alguns fundamentos bem básicos de cada uma das etapas. A absorção, ela é então um processo que acontece depois da administração e, como a gente já sabe, vai ser o processo pelo qual o fármaco passa de uma barreira para outra, né? Transpõe aquela barreira para poder estar no sangue. E a partir desse processo de absorção, esse fármaco vai estar pronto para ser distribuído. No nosso organismo, a gente tem ali no intestino, lá no estômago, no intestino, né? A gente tem algumas alterações, como secreções, que facilitam ali o processo de digestão, né? Que servem para facilitar o processo de digestão, mas às vezes essas secreções que são produzidas no trato gastrointestinal podem aumentar ou podem diminuir a entrada do medicamento. Isso vai depender muito do tipo, né, do medicamento não, melhor dizendo, do fármaco. Isso vai depender muito do tipo de fármaco que a gente está falando. E um fator importante que a gente tem que falar, né, quando se fala do processo de absorção, eu já comentei sobre isso, é que existe, quando você toma um fármaco por via oral, existe uma questão que a biodisponibilidade do fármaco, ou seja, o quanto de fármaco vai ficar disponível para ser distribuído lá no sangue, nem sempre não é mesmo. Uma coisa importante da gente falar quando se fala de absorção é sobre a biodisponibilidade do fármaco. Essa biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que vai estar disponível ali no sangue para ser distribuído depois que você administrou aquele fármaco. Isso vai depender muito do processo de absorção. Quando você toma um medicamento por via oral, por exemplo, a absorção lá no trato gastrointestinal, ela não vai garantir que você tenha 100% do fármaco ali no sangue. Não tem como ter 100%. Então, entra uma quantidade ali no teu trato gastrointestinal e apenas uma porcentagem daquela quantidade que é a quantidade que vai estar no sangue de verdade. Quando os cientistas estudam novas formulações, novos fármacos, esses cientistas eles têm que entender como se dá o processo de absorção para poder compreender como que aquele fármaco vai agir, qual a dosagem mínima ali do medicamento, né, para você obter um efeito farmacológico. Afinal, não é 100% do fármaco que está ali naquele comprimido que vai estar ali no seu sangue e vai ser distribuído. E a administração, ela também pode mudar esses processos de absorção. Como eu comentei com vocês, quando se fala do processo de administração endovenoso, você não se fala de absorção, porque você já tem 100% de biodisponibilidade. O fármaco que você injetou, ele já vai estar ali no sangue, em 100%, ou seja, toda a quantidade de fármaco. O processo de absorção por todas as vias que precisam, né, de absorção para o fármaco ficar biodisponível, esse processo de absorção ele pode variar por conta de várias coisas. Então, tem muita coisa que pode alterar o processo de absorção. E quando se fala das absorções pelo trato gastrointestinal, né, esse tipo de absorção, que a gente chama de enteral,
Esse tipo de absorção, ele vai ser modificado ali por vários aspectos do trato gastrointestinal, até mesmo a presença de alimento pode alterar o processo de absorção. Existe uma série de coisas que pode alterar esse processo e diminuir, às vezes, a fração de fármaco que se localiza no sangue e que fica disponível para ser distribuída. Quando a gente fala de absorção por via oral, existe uma série de questões. Tem fármacos que são melhor absorvidos no estômago, tem fármacos que são melhor absorvidos lá no intestino. Isso varia muito de acordo com o pH desses locais, né? Então, no estômago a gente tem um pH ácido, no intestino a gente tem um pH mais básico, e isso vai variar ali no processo de absorção dos fármacos. Quando um fármaco é absorvido pelo trato gastrointestinal, esse fármaco ele não cai diretamente na circulação sanguínea, ele não cai direto lá no sangue, ele vai na circulação sanguínea, que eu estou dizendo mais na circulação sistêmica, tá? Na circulação que vai distribuir esse fármaco. Esse fármaco antes ele vai por um sistema que vai levar esse fármaco até o fígado. Então ele é absorvido ali no trato gastrointestinal e pela veia porta, esse fármaco ele vai conseguir chegar até o fígado. E veja só que azar desse fármaco, ou sorte, se ele for um pró-fármaco. Lá no fígado, esse fármaco já sofre com o metabolismo de primeira passagem. O que seria o metabolismo de primeira passagem? Para fármacos absorvidos pelo trato gastrointestinal, o metabolismo de primeira passagem é esse metabolismo, essa alteração no fígado, a transformação da molécula de fármaco no fígado, antes mesmo desse fármaco ir para a circulação sistêmica, antes mesmo dele cair lá no sangue e ser distribuído. Então, o fármaco já chega sendo alterado. Ele já chega querendo agir, mas no fim ele vai ser alterado. E por isso, grande parte do fármaco que a gente absorve pelo trato gastrointestinal já vai ser alterado logo no início, logo no começo da absorção. E então os metabólitos desse fármaco vão estar disponíveis até mesmo para ser eliminado. Veja, no caso dos profármacos, isso é importante, porque nos profármacos a gente tem fármacos que não são ativos ou que são menos ativos, e quando eles são biotransformados lá no fígado pelo metabolismo de primeira passagem, esse fármaco pode gerar uma substância mais ativa que vai ser responsável pelo efeito farmacológico. Só que para fármacos que não são profármacos, isso é um problema, porque você vai diminuir a quantidade de fármaco ativo no nosso organismo. E aí, você já viu, né? A concentração de fármaco que vai estar ali na circulação sistêmica para ser distribuído é menor do que a gente teve a quantidade de fármaco que foi absorvido pelo sistema porta. Veja, o único tipo de absorção que está sujeita a essa ação do sistema portal que faz com que a gente tenha o fármaco indo para o fígado antes dele ser absorvido para a circulação sistêmica é quando a gente tem a absorção pela via enteral, né? E aí a gente vai ter, de fato, o metabolismo de primeira passagem que pode fazer com que se diminua a quantidade de fármaco ativo que vai ali para a circulação sistêmica. Quando a gente faz a administração transdérmica, administração por meio de via parenteral, que é injetável, esse tipo de administração não está sujeita ao metabolismo de primeira passagem. E por isso, esse tipo de absorção não tem uma queda, né, na quantidade de fármaco ativo por conta desse metabolismo de primeira passagem. E aí, quando a gente fala das outras vias de administração de fármacos, vão ter ali apenas algumas alterações, né, no processo de absorção, no processo de ação do fármaco, né? A gente tem ações mais rápidas quando se fala de medicamentos injetáveis, ações mais lentas para medicamentos por via oral, e quando se fala, por exemplo, na administração por meio da via transdérmica, você tem ali um fármaco que só vai ser absorvido rapidamente se estiver num tecido altamente vascularizado. E aí, quando a gente fala da via transdérmica, por exemplo, a gente vai ter um fármaco que só vai ser
absorvido rapidamente e ter ali um efeito mais rápido quando a gente administra ele em tecidos altamente vascularizados, ou seja, que tem bastante circulação de sangue ali no local. E aí, chegando no sangue, na circulação sistêmica, o fármaco tem que ser distribuído. Essa distribuição é feita ali pela circulação sistêmica e também pode ser feita pela circulação linfática, por exemplo. E a partir daí, esse fármaco consegue atingir os tecidos-alvo, onde esse fármaco vai exercer o efeito farmacológico. Quando esses fármacos são distribuídos, esses fármacos são distribuídos para os compartimentos do corpo e vão chegar, então, inevitavelmente, ao tecido onde esse fármaco tem que agir. Então, não é que o fármaco já tem o endereço do tecido onde ele tem que agir, né? Ele vai se prender àquele tecido, às vezes por interação com moléculas daquele tecido. E, então, assim ele vai poder exercer o efeito farmacológico. O fármaco acaba indo para todo o tecido. Então, ele não... eu tô com uma dor lá no dedão do pé. Então, quando eu tomo um medicamento, esse medicamento vai lá no dedão do pé e cura a minha dor. Não, esse medicamento vai para todo o seu corpo. Inevitavelmente, ele vai chegar lá no dedão do pé. E quando ele chega lá no dedão do pé, ele vai interagir com moléculas que estão provocando ali a sua dor, né? E pode fazer com que, a partir dessa interação, essa dor seja cessada, né? Essa dor seja acabada. Então, é assim que funciona. Não é que o fármaco sabe certinho para onde vai, não. E quando a gente fala desse processo de distribuição, o que é interessante é que tem fármaco que pode ser armazenado em alguns tecidos. Ou seja, tem tecidos que podem prender aquele fármaco, como, por exemplo, o tecido adiposo. E aí, esse tecido vai liberando o fármaco pouco a pouco. E isso é interessante porque quando está caindo a concentração do fármaco no sangue, você vai ter mais fármaco sendo liberado para exercer esse efeito farmacológico. E também outro ponto muito legal da gente tocar é que os fármacos, quando eles estão no sangue, eles podem se ligar às proteínas plasmáticas, como por exemplo a albumina, que é a proteína que está em maior concentração no sangue. Essa ligação à albumina, ela aumenta o tempo de disponibilidade do fármaco lá na circulação. E, consequentemente, a partir disso, o tempo de ação do fármaco também vai aumentar. Porque quando o fármaco está ligado a essas proteínas, eles não conseguem se desprender facilmente para ir lá para o tecido-alvo. E por isso ele fica bastante lá no sangue, fica bastante disponível no sangue, ali ligado à albumina. E para ele exercer o seu efeito ali no tecido-alvo, ele tem que se desligar da albumina. E quando um fármaco tem ali uma afinidade muito grande pela albumina, ele vai então ficar mais tempo no sangue, porque ele também vai ser menos metabolizado, porque para ele ser metabolizado, ele também precisa se desligar da albumina. E com isso, então, ele fica bastante tempo ali circulando. É claro que conforme a quantidade de fármaco livre vai ficando cada vez menor, porque está sendo usada, está sendo metabolizada, o fármaco que está ligado à albumina inevitavelmente vai se desligar para compor ali a maior concentração de fármaco livre. E então temos o metabolismo, o fígado, esse órgão que você tem aí, que é um órgão bem grandão. O fígado, ele é o local principal de metabolização dos fármacos. Ali no fígado, então, a gente tem enzimas que trabalham para fazer esse processo de metabolização. As reações que acontecem no fígado a gente chama de biotransformação, ou seja, é a transformação desse fármaco de uma substância em outra, né? Às vezes pode ser em metabólito mais ativo, muitas vezes em inativo. De qualquer forma, a intenção do fígado, como se o fígado tivesse pensamento e intenção, é facilitar a eliminação, ou seja, transformar para facilitar a eliminação. Isso serve para tudo. Seu fígado funciona para várias substâncias, não só para fármacos. Ele faz esse processo de biotransformação para facilitar a eliminação. As reações, elas são reações de fase 1 e reações de fase 2.
Nas reações de fase 1, a gente fala que acontecem reações de oxidação e redução. E nas reações de fase 2, são reações que a gente chama de reações de conjugação ou até mesmo reações de hidrólise podem acontecer na fase 2. Essas reações da fase 1, elas são realizadas principalmente por enzimas do citocromo P450 microsomal, que é um grupo de enzimas que está localizado ali no fígado. E esse grupo de enzimas é essencial para a metabolização de muitos fármacos. Os profármacos que a gente comentou, por exemplo, eles são ativados nessas reações de fase 1, e aí eles ficam, então, numa forma mais ativa. Já nas reações de fase 2, a gente tem ali na reação de fase 2 o objetivo de inativar de vez o metabólito para ele ser eliminado. E aí, com isso, a gente tem reações de conjugação ou reações de hidrólise que vão fazer com que esse produto, esse metabólito que veio ali da reação de fase 1, possa ficar mais solúvel em água e possa mais facilmente sair do organismo, ser excretado do organismo, seja na urina, seja na bile, seja em outras formas de excreção do organismo. A excreção, então, é o que acontece depois do processo de metabolização. E essa excreção, ela vai se dar pelos rins, né, por meio dos rins, por meio da bile, e a gente pode ter ali um pouco de fármaco saindo em outros líquidos biológicos, como suor, nas lágrimas, até mesmo no leite, também podemos ter fármaco saindo. Esse processo de excreção, então, é essencial para finalizar a vida útil do fármaco dentro do organismo, ou seja, para acabar de vez com aquele fármaco que estava dentro do organismo, para eliminar ele de vez do organismo. Se o processo de metabolização foi bom, esse fármaco passou ali por reações de fase 1, oxidação e redução, depois por uma conjugação e por hidrólise. Isso vai fazer com que a gente tenha metabólitos, ou seja, substâncias que foram fruto desse processo de transformação hepática. A gente vai ter, então, metabólitos bem solúveis em água e bem fáceis de ser eliminados. Então, essa excreção, ela depende também do processo de metabolização. A excreção renal é a mais comum e ela vai depender ali do tipo de fármaco, né? Fármacos que são mais solúveis em água são os fármacos que conseguem ser excretados ali por via renal. Mas se é um fármaco pouco solúvel em água, às vezes ele vai ser eliminado por outras vias, como por meio da bile, né? Nas fezes. Então ele acaba sendo eliminado lá no trato gastrointestinal. E assim, a partir desse processo de excreção, e sendo a excreção renal mais comum, os fármacos vão embora do organismo. Então, a gente consegue entender que esse fármaco ele tem uma entrada e tem uma saída. Ele não vai ficar acumulado no organismo, porque até se ele ficasse acumulado no organismo, ele geraria uma toxicidade. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de excretar, se você tem insuficiência renal, e esse fármaco ele é excretado principalmente pelos rins, se você tem isso pode fazer com que você tenha uma intoxicação pelo fármaco. A gente não tem intoxicação só se a gente tomar uma superdosagem. A gente pode ter intoxicação também se a gente não tiver um processo de excreção adequado. Da mesma forma, se eu não tiver uma metabolização boa, por exemplo, em pacientes que têm insuficiência hepática, esse fármaco pode se acumular no organismo e pode causar um processo de intoxicação também, porque ele não vai ser transformado para ser eliminado. Veja, nesse processo de transformação que a gente está falando, algumas falhas nesse processo de transformação também podem fazer algum tipo de intoxicação no organismo, né, gerada pelos fármacos. Enfim, a gente consegue entender que o caminho do fármaco compreende lá o processo de absorção em que o fármaco vai sair do local de administração e vai se localizar no sangue,
Sendo que, quando ele está no trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido primeiro pelo sistema portal, que vai fazer com que a gente tenha o metabolismo de primeira passagem, que para alguns fármacos pode diminuir a quantidade de fármaco ativo, para outros fármacos pode, como no caso dos profármacos, pode tornar a substância ativa. A partir daí, a gente vai ter o fármaco indo para a circulação sistêmica, onde ele vai ser distribuído para os tecidos. Se ele tiver influência ali, alta ligação a proteínas plasmáticas, como a albumina, ele vai ficar mais tempo na circulação, é mais difícil ele se localizar nos tecidos. E assim ele chega nos tecidos-alvo. O fármaco livre chega e consegue, então, exercer o efeito farmacológico. O fármaco ele vai sendo metabolizado lá no fígado pelas reações de fase 1 e reações de fase 2, e a partir dessas reações a gente tem fármacos mais inativos, fármacos mais hidrossolúveis, mais facilmente serão então eliminados a partir desse processo de metabolização. Esses fármacos, quando são bem hidrossolúveis, são facilmente eliminados pela via renal, são excretados então ali no processo de excreção pelos rins, na urina, no xixi. E se esses fármacos eles têm uma característica menos hidrossolúvel, pode ser que eles sejam em grande parte excretados por meio da excreção biliar e então eles serão eliminados nas fezes, por exemplo. De qualquer forma, é importante você compreender que vai ser eliminado só se você tiver algum problema hepático, algum problema renal, que gere algum tipo de insuficiência nesses processos, que você vai ter dificuldade de eliminar então o fármaco do organismo. Deu para entender alguma coisa? Acho que deu, né? Acho que deu para compreender basicamente como é esse processo de farmacocinética. É claro que isso é bem resumido, isso não está contemplando cada detalhe dessas etapas, não está contemplando aspectos muito importantes dos fármacos, que são aspectos essenciais para a gente compreender o comportamento dos fármacos. A gente precisaria de muitas aulas para falar isso. Mas a partir dessa aula aqui, você já consegue ter uma noção do que eu tô falando e você já consegue ter noção de que os fármacos percorrem pelo seu corpo um caminho e, inevitavelmente, as substâncias geradas por aquele fármaco, mais cedo ou mais tarde, serão eliminadas do nosso organismo. Sejam as substâncias que entraram mesmo bem ativas, ou sejam as substâncias que foram geradas ali pelo processo de metabolização daquele fármaco. De um jeito ou de outro, tudo que entra, sai. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo episódio.